Eis que estou à porta e bato para Jesus entrar, ceiar e ordenar o nosso interior, sabe? Então sentir que a coisa mais tola que a gente pode fazer é lutar com Deus nesse sentido, né? E Hebreus 12 fala para não menosprezar a disciplina que vem de Deus. Então, e eu senti uma outra parte de mim lutando contra isso, não impedindo com que isso aconteça. E eu pensei que certas coisas que Deus já me mostrou em mim, que são impuras, que são maus, que são detestáveis aos olhos de Deus, essas coisas que Ele já me mostrou que não agrada a Ele, eu pensei que eu já queria abrir mão delas, mas eu tô vendo que eu ainda tô apegado a isso, sabe? Então eu queria trazer essa palavra, que é Apocalipse 3, que fala de Jesus. É uma das cartas, né, de Jesus para a igreja. Amém? Então que a gente possa desarmar e permitir Jesus mudar nosso exterior. Mais alguém que estava na oração quer falar alguma coisa, algum sentimento? Alguém? O Rael estava ali no Xerebecantas ali, quer falar, mano? Alguma coisa? Não? Amém. Som, som. Ei, pessoal, boa noite para todo mundo. Vamos chegar mais perto, vamos sentar mais para perto aqui. Vem, vem, vem. Fica mais pertinho, fica mais gostoso. Vem, vem. Venha, 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 venha mais para frente. Vem aqui pertinho aqui, ó, tem umas cadeirinhas do ladinho aqui, olha que gostoso aqui, olha. Venha para cá, isso, nessa primeira roda que é a melhor. Som, som. Top, top. Fica à vontade. Top, top. Não, pode deixar ligado. Pessoal, boa noite mais uma vez para todos, todas. O pessoal aqui do sofá, cuidado com a câmera só, que tá gravando. Pessoal, que chuva, hein? Que chuva que foi essa, mano? Tá doido. Muita chuva mesmo. Caiu um raio aqui, quase, acho que foi aqui dentro da igreja. Blum, queimou o nosso molde da internet. Foi o raio. Olha lá, o molde, tadinha, tá ali todo destruída lá. O cantinho dele ali, olha lá. Foi uma pancada o molde. Seguinte, alguém aqui a gente está fazendo leitura de Êxodo e é muito, muito interessante todo esse contexto do livro de Êxodo. Hoje tem algumas questões bem interessantes para a gente tratar. Pessoal, só lembrando aqui que nós praticamente, se a gente tivesse aqui fazendo teologia, nós estamos aqui literalmente num curso de teologia, onde semana após semana nós estamos, como diz, avançando. A palavra teologia significa tel vem de Deus, né? Buscando a lógica, né? A ciência, a ideia, compreender, estudar, se aproximar, desvendar todo o conhecimento que vem da parte de Deus. Então, teologia é literalmente assim, a oportunidade que a gente tem de estudar. O livro mais importante de teologia é a Bíblia. Então, toda vez que você lê a Bíblia,
e você interpreta um texto, ou você faz uma hermenêutica, você está produzindo teologia. Você também pode estar produzindo uma heresia. É possível. Mas você está tentando. Por isso que o estudo coletivo, ele é importante porque a gente faz um check-in, né? A gente faz um check. A gente verifica, poxa, um fala uma palavra, o outro fala outra, e a gente vai construindo isso coletivamente, certo? Então, só lembrando, o estudo da Torá, ele é muito poderoso, porque se você quer ter matéria-prima para poder tirar suas conclusões teológicas, a Torá é o livro que nos dá essas pérolas importantes da base, para a gente poder ir construindo a doutrina, para a gente construir. A doutrina é um conjunto de leis. Olha que interessante, né? A lei é dividida em 3 partes. A lei era dividida em mandamento, estatuto e ordenança. Hoje, aqui hoje nós vamos estudar alguns estatutos. Deus está dando a sua lei e ele também está dando os seus estatutos. E também ele está dando as suas e também ele está dando as suas ordenanças. Então é muito importante a gente entender, quando Deus está falando no formato de mandamento, não mate, não roube. Quando Deus está falando em formato de estatuto, e quando Deus está falando no formato de ordenança. Você quer ver uma diferença? Se eu viro para você assim e falo com você assim, vá para o Rio de Janeiro. Estou te dando um mandamento. O mandamento é, vá para o Rio de Janeiro. Mandamento. Eu te falei como? Eu te falei por onde? Eu te falei com qual tipo de automóvel? Não. Se eu te falar, vá para Curitiba, São Paulo, é diferente de você ir para o Rio de Janeiro? É muito diferente, concorda comigo? Então, vamos sentar. Então, o que eu estou querendo falar? Se eu falo para você, vá para o Rio de Janeiro, qual é a BR que você vai pegar? A 040. Se você for para São Paulo, qual que você vai pegar? A Fernão Dias. Então, se o mandamento é vá para o Rio de Janeiro, o estatuto é por onde? Como eu vou fazer isso? Estão entendendo isso? E a ordenança? O estatuto, o mandamento é vá, o estatuto é por onde, e a ordenança é como. Como eu vou chegar lá? Se eu pego um carro aqui e vou, e tem uma ordenança que fala assim, vá a 10 km por hora. É impraticável, meu carro vai fundir o motor. Vá a 300 por hora, eu vou capotar, vou morrer, vou matar todo mundo que tiver no carro comigo. Vá respeitando as velocidades sinalizadas na estrada. Pronto. Eu tenho agora a chance de cumprir o mandamento, passando pelo lugar certo e cumprindo as ordenanças para eu poder chegar com segurança no lugar de destino. Então, quando Deus ele fala uma lei, ele mostra a lei, a lei em forma de mandamento, estatuto e ordenanças. Aonde a lei mais pesa é na ordenança. Porque muitas vezes Deus ele revogou, por exemplo, as leis em forma de mandamento? Não. Deus ele disse em Êxodo, não pode matar, não matarás. Hoje continua dizendo, não matarás. A lei em forma de mandamento, ela continua. Mas lá em Mateus 5, Jesus ele disse assim, se no Antigo Testamento um homem ele matava uma outra pessoa tirando a vida dessa pessoa, agora, se você disser ao seu amigo, xingar ele ou
ou proferir uma palavra de ódio, você já matou, de alguma forma. Então, aonde que ele mudou? Ele mudou a lei em forma de mandamento? Não, ele mudou a ordenança. Como você mata? Está entendendo o que eu estou querendo falar? Então, é muito importante a gente entender isso, por quê? Porque nesse texto de hoje, existe muitas coisas. Olha se esse microfone ou aquele está ligado. Esse está desligado? E aquele ali? Dá uma olhada, porque está dando um microfone. Ah, esse aqui, ó. Tô desligado? Tá, beleza. Então, é... então nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Porque isso é muito importante. Por quê? Eu estava falando isso com uma pessoa hoje mais cedo. A graça, nós falamos muito sobre a graça, né? A graça, ela é algo muito interessante. Por quê? A graça, ela é, ela é como se Deus falasse com você assim, ó, vá para o Rio de Janeiro e Deus te desse assim um carro com gasolina, com todas as possibilidades de você chegar ao destino. A graça é todas as condições que Deus te deu para você cumprir aquilo que Ele te pediu para fazer. A presença dEle, a presença do Espírito, é o carro, é a gasolina, é a energia, é a força, todas as condições necessárias para você fazer o que Deus mandou você fazer, Ele te deu, quando você teve acesso ao Espírito. Estão entendendo isso? Mas se você não obedecer às leis de trânsito, se você dirigir de uma forma completamente descontrolada, você está valorizando a graça? Não, você está, de alguma forma, não lidando de uma forma correta com aquilo que Ele te deu. Estão entendendo isso? Então, por isso que é importante a gente entender que a lei preserva a liberdade. A lei, ela não foi feita para te punir. A lei não foi feita para te limitar. Pelo contrário, a lei foi feita para proteger, para preservar a liberdade que ele te deu. Você hoje, por exemplo, quantos aqui tem carteira de dirigir? Você tem carteira. Você pode pegar um carro e dirigir? E se você não tivesse carteira? Você até pode dirigir, mas fora da lei. Por exemplo, você sairia de carro, você quer ver uma coisa mais tensa para um pai? Meus 3 filhos nasceram aqui no Vila da Serra, né? A Sara, a Ana e o José. Então, eu tenho uma janela light e uma janela killer ao mesmo tempo. Você vai ver, Nicole, o que vai acontecer. Aquela coisinha mais linda, mais assim, pequenininha, completamente assim, frágil. Você entrar dentro de um carro, debaixo de uma chuva dessa, e enfiar numa BR dessa aqui, lotada de carro, indo para o apartamento, indo para sua casa, indo para algum lugar. Gente, é só o sangue de Jesus, velho. O aperto, eu dirigia, parecia que eu estava assim. Você está carregando a coisa mais importante da sua vida ali, sabe? Transforma isso na presença de Deus. Sabe, o carro passava, você já dava seta, você já. Qualquer risco que você para, você bola. Você vai bolando mesmo, porque, tipo assim, mano, qualquer coisinha batida, qualquer coisa pode tirar a vida daquela criança. É muito frágil. E o mundo é muito violento. Então, a pergunta é: você colocaria uma criança, um bebê, num carro, entraria no carro, entraria no trânsito, sabendo que tem todo mundo que está dirigindo, ninguém tem carteira? Que qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa aleatoriamente, não foi treinado para aquilo, não tem instrução, não tem cobrança, não tem fiscalização. Você entraria com seu filho dentro de um carro e sairia dirigindo aleatoriamente num mundo de trânsito completamente sem lei? Sim ou não? Não. Por quê? Porque o que te dá segurança de você saber que você pode entrar no carro e dirigir o seu carro é saber que o outro tem, no mínimo, noção básica de trânsito, de lei de trânsito, de direção, passou para o teste psicotécnico, passou para o teste psicológico, passou por todos os tipos de testes, fez exame de visão,
fez de tudo. Essa pessoa foi analisada e agora está no trânsito. Então, a lei, o que que é a liberdade? A liberdade é você andar com seu filho, a liberdade é você ver seu filho crescendo. O que que é a lei? A lei, ela está sendo usada para quê? Para preservar, para proteger a sua liberdade. Então, quando você acessa o reino de Deus, imediatamente você é livre. Você é livre do quê? Daquilo que estava te escravizando, seja emocionalmente, seja psicologicamente, seja fisicamente, seja financeiramente. Você passa a ser governado por algo maior do que você. Você passa a ter uma relação com, com, com a vida completamente diferente que você tinha antes. Uma pessoa livre no espírito é uma pessoa que não se sujeita a qualquer coisa. É uma pessoa que não aceita a imposição de qualquer coisa. Uma vez que você viveu livre, uma vez que você experimentou a liberdade, dificilmente você aceitará novamente um ambiente que vai te roubar aquilo que você mais tem de valor agora, que é a sua liberdade. Entende o que eu estou querendo falar? E esse texto aqui, eu quero começar por esse texto, depois eu quero avançar para um outro texto. Diz assim: porém, se o escravo expressadamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e os meus filhos, e não quero sair aleatoriamente para o mundo, né, o forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à cobreira. E o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, um prego, alguma coisa. E lhe servirá para sempre. Olha só que texto interessante. A Bíblia vai chamar. Então, vamos pensar nesse contexto que eu estou aplicando para vocês. Imagina um escravo de um senhor que o libertou, mas ele não quer ser livre desse senhor. Ele o ama esse senhor e ele quer viver na condição de escravo. O seu senhor tem que levar esse homem, furar a sua orelha e marcar ele, porque agora esse homem tem uma marca. Você não é escravo porque foi imposto você a escravidão. Agora você é um homem livre. Você agora é escravo porque você ama, ou porque você entendeu o amor, ou porque você entendeu quem é o seu Senhor. Quem entendeu isso? Hoje, as pessoas que não entendem a lei, que não entendem, gente, quando a gente fala lei, a gente está falando de legalismo, né? De legalidade, legalismo, de proibições do que pode, do que não pode fazer, mas não. A Bíblia não chama lei, de legalismo. A Bíblia chama lei de Torá. E Torá é ensinamento. Quando você entende a pedagogia de Deus por trás dos seus ensinamentos, você entende que o grande objetivo de Deus é que você seja livre, plenamente livre, mas escravo do seu amor. O que seria isso? O que seria isso? O que seria ser escravo do seu amor? Seria aceitar uma condição de vida que você vive plenamente a essência ou aquilo que ele preparou para você viver, mas sabe que só é possível viver plenamente se você estiver nele. Caso ao contrário, você tem uma falsa liberdade. Uma liberdade que não te impõe limites. Uma liberdade que não te dá segurança. Uma liberdade que, na verdade, era uma libertinagem. Que você se torna escravo, não mais do seu Senhor, mas de si mesmo. Esse texto, para mim, Deus está falando
para esse povo que está no deserto, que estava acabando de sair de uma escravidão, que estava acabando de sair de 400 anos debaixo de uma escravidão, que Deus estava colocando eles falando com eles numa linguagem que existe um tipo de escravidão, que na verdade aqui a escravidão não é um lugar que você é subjugado, que você é desprezado, que você é diminuído, que você é desrespeitado, que você não tem acesso àquilo que você precisa. Não. A escravidão dos homens está relacionada a isso. Mas esse lugar que Deus está falando, no seu reino, quando você aceita ser um escravo de uma orelha furada, significa que você optou em abrir mão dos seus direitos, abrir mão da sua vontade, abrir mão de qualquer tipo de benefício que você possa vir a ter, porque você encontrou algo que é maior. Você encontrou alguém que sabe lidar com você melhor do que você. Quando eu tinha minha liberdade, eu me traí. Quantos aqui já se traiu? Maldito o homem que confia no homem. E aqui não está falando aquele que confia que confia no outro homem, está falando que confia em si mesmo. Maldito é aquele que coloca a confiança na força do seu braço. Entende? Você pode dizer, eu sou livre. Você pode declarar, eu sou livre. E você se trair. Se sabotar. Se corromper. Você pode estar indo para o lugar que Deus te mandou e se perder, pegar atalhos, não se submeter aonde, por onde e como Ele quer que você faça as coisas. Então, todas as vezes que eu vejo Deus falando sobre o escravo do amor, há 24 anos eu deixei Deus furar a minha orelha. Há 24 anos eu falei, pode furar a minha orelha. Quando eu tive a minha liberdade, eu me traí. Quando eu tive a minha liberdade, eu não soube lidar com a minha liberdade. E quando Ele me salvou e me resgatou, e eu sentir como é viver debaixo do seu senhorio, eu vi que Ele sabia muito mais sobre mim do que eu mesmo. Eu vi que Ele conhecia muito mais da minha vida do que eu mesmo. Eu vi que Ele, no útero da minha mãe, Ele tinha escrito coisas sobre mim que eu não sabia. Eu falei assim, você é o dono da minha vida. Se você me comprou, agora eu sou seu. E se eu não sou mais meus, e se eu agora sou seu, então agora eu sou escravo. Eu sou propriedade exclusiva sua. Eu confio mais em você do que em mim. Isso é muito doido. E eu me submeto integralmente e furo a minha orelha. Eu tenho uma marca em mim. Eu deixo você fazer uma marca em mim que expressa voluntariamente o meu desejo de ser cuidado por você. Nas comunidades terapêuticas existe internação voluntária e existe internação involuntária. Eu, particularmente, eu não acredito na internação involuntária. Por mais que tenha alguns momentos, para mim ela só tem um motivo, ela só tem um objetivo. Se a pessoa estiver correndo risco de vida, e ela, para proteger a idoneidade física dela, ela ser removida daquele lugar caso ela possa vir a morrer ou a ser assassinada. Mas a fim de tratamento, eu não acredito que ela tenha uma eficácia. Por quê? Porque eu não considero que o uso abusivo de drogas está ligado ao uso da droga.
para mim, o uso abusivo de drogas, ele é sintoma de causas mais profundas. E eu considero que as causas que levam uma pessoa a usar drogas compulsivamente está ligado às suas questões emocionais, psicológicas, familiares, enfim, tem toda uma causa que gera toda uma infecção que está gerando uma febre. Tá entendendo? Baixar a febre não significa que você curou. Então, interromper o uso abusivo da droga não significa que você tratou a causa. E se a causa está ligada na questão emocional, pode ser que tirando essa pessoa de uma forma agressiva do uso, sem respeitá-la, pode ser que ela é interrompido o uso da droga, mas aumenta a sua dor emocional, entendeu? Então a causa piora você piora a infecção tentando parar a febre. Quem está entendendo o que eu estou querendo falar? Então, a menos que existem comunidades, existem lugares que sabem lidar com isso, e uma vez que a pessoa ela chega naquele lugar e é tratado de uma forma diferente. Mas enfim, mas o que eu quero colocar é o seguinte, que por que eu dei esse exemplo? Agora eu tenho que lembrar, foi muito profundo o exemplo. Sim, obrigado. O Richard tá ligadão. Então, quando uma pessoa ela aceita o tratamento voluntário, ela está livre, ela está na rua, ela pode usar o que ela quiser, quando ela quiser, aonde ela quiser, do jeito que ela quiser, está livre. Mas quando ela fala assim, eu preciso, eu aceito, eu falo para o papai e para as mamães que trabalham, assim, olha, quando uma pessoa fala, eu quero, eu entendo que eu preciso, começou o tratamento. Por quê? Ela para de negar, primeiro, que ela tem um problema muito sério e que ela não tem controle da sua vida e que sua vida está desgovernada. Gente, isso é o princípio básico. Você pegar o AA, NA, qualquer programa terapêutico, tem ali o primeiro passo. Eu admito que sou impotente perante os meus vícios, minhas compulsividades, que minha vida está fora de controle. Eu acredito no poder superior, que é capaz de me ajudar a lidar com aquilo que eu não consigo lidar sozinho. Nesse momento, a pessoa começa o quê? Ela começa a entender que, por mais livre que ela possa estar, ela não é capaz de lidar com a sua própria liberdade. E ela pega a sua liberdade voluntariamente e ela o quê? Aceita ser acolhido, internado voluntariamente. E se submete a um lugar que agora vai falar quando ela pode ir, quando ela não pode ir, o que ela tem que fazer, que hora ela tem que acordar. E isso não é ruim. Terapeuticamente falando, isso é a reeducação daquilo que nós perdemos ao longo do tempo. Quem está entendendo o que eu estou querendo falar? Você foi perdendo a sua sanidade. Então, quando Deus, Ele fala assim, se você seja meu servo, faça parte do meu reino. Sabe, o que Ele está te pedindo é, deixa eu ser dono da sua vida. Deixa eu furar a sua orelha, porque eu sei mais sobre você do que você mesmo. E muitas vezes nós somos prepotentes, arrogantes, somos soberbos, gostamos de mostrar nossa força, gostamos de mostrar o nosso poder, a nossa capacidade. Não conseguimos admitir, não conseguimos lidar com as nossas mazelas, nós não assumimos, nós não confessamos, nós não abrimos, nós não choramos. Sabe, todos esses aspectos que são verdadeiras camadas de proteção que nós vamos criando emocionalmente para nos proteger de nós mesmos ou nos proteger de Deus. O grande problema hoje é que a sociedade, ela criou um monte de camadas de justificativas, de argumentos, vãs filosofias,
que ela utiliza para se proteger de Deus. Por quê? Porque ela quer afirmar que ela é Deus. Coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, e você será igual a Deus. Você será Deus da sua própria vida, você será o dono do seu nariz. Você é que manda em você. Você que sabe o que é melhor para você. O secularismo é o ápice do individualismo, do utilitarismo, do contratualismo. O secularismo é a lógica de como eu posso me dar bem usando as pessoas, como eu posso me dar bem em detrimento dos outros, como eu posso me dar bem, como eu posso controlar, como eu posso dominar, como eu posso ter poder e me empoderar. O secularismo é a cultura mais perversa de todas as culturas que você possa imaginar. É quando um homem quer ser tão poderoso ao ponto dele desejar dominar o outro homem ou dominar uma sociedade como um todo, através do poder econômico, através da persuasão, através de todas as formas de domínio e de controle, que você pode escravizar o outro, que você pode dominar a consciência do outro. Deus, nesse texto de Êxodo, ele fala o seguinte, aí ele começa a dar os estatutos. Para onde eu estou mandando você? Lá em Êxodo 24 ele começa a falar. Para onde eu estou mandando você? Cuidado. Sabe com o quê? Cuidado com o suborno. Porque o suborno pode te dar uma vantagem financeira ao ponto de mudar a sua opinião. Você tem uma opinião sobre algo? Sim. Mas cuidado com o suborno. Cuidado com os ídolos. Ele fala assim, cuidado com os ídolos. Olha, ele fala assim, é possível. Ele coloca assim, é possível. Cuidado com os deuses dos outros povos. Porque não ignore a possibilidade de você se prostrar a outros deuses. É possível. Ele coloca assim, é possível. Estatuto, ordenanças da estrada. Cuidado com aquela curva, chegando em Petrópolis. É possível capotar e cair lá embaixo. Não, já passei ali várias vezes. É possível. Não subestime o óleo na pista. Não subestime a chuva, a aquaplanagem. Não brinque com a vida. Então, o tempo todo, Deus está, de alguma forma, nos dando uma forma de nos proteger de nós mesmos. E nós estamos o tempo todo construindo camadas para não deixar com que eu me rende, eu me submeta, eu ceda ao seu senhorio e perca a minha vontade, e perca os meus planos, e perca o domínio da minha vida, e acabe me tornando um escravo de orelhas furadas. Quem está entendendo isso? Interessante isso, né? Eu quase acabei com a minha vida. Eu não confio em mim nem a pau. Talvez eu seja meu maior inimigo. Com certeza eu sou meu maior inimigo. Com certeza, não tenho dúvida. E ser escravo de quem me criou? Ser servo de quem só pensou o bem sobre mim? É a chave que ele me deu para eu voltar a ter sanidade, a ter vida. O pecado original do homem é ser Deus da sua própria vida. É querer ter controle. Então, Êxodo, Deus está libertando o povo de uma escravidão do Egito. E está propondo a esse povo um outro tipo de escravidão, a escravidão do amor. Deus está falando assim, eu libertei vocês da escravidão do ódio, do domínio e do controle. Sabe qual foi um dos grandes problemas de Mahatma Gandhi? Gandhi, ele libertou a Índia da França. Da França, não, da Inglaterra.
da Inglaterra. E o grande problema de Gandhi, quem já assistiu esse filme do Gandhi, gente? Depois vocês assistem, é sensacional. Vou dando uns toques de filmes aqui. Acho que são 3 horas e meia, quase 4 horas de filme. É lindo, vale muito a pena. Inclusive, vale muito a pena ver, assim, como que Gandhi, ele era cristão, né? Tipo assim, a postura dele é assim, absurdamente cristã. E ele fala, né, no filme, né, em alguns momentos, fala assim, poxa, Jesus é até eu tenho Jesus como um cara, ele é assim, realmente de todos os deuses, assim, sem sombra de dúvidas, ele é majoritariamente o mais poderoso, o mais sensato, mas assim, você se comporta completamente oposto a ele. Isso que eu nunca entendo, os seguidores dele não tem nada a ver com ele. Aí tem um momento que ele está andando na calçada, um cara fala assim, um padre está com ele e fala com ele assim, não anda na calçada não, porque eles vão bater em você. Aí ele vira assim e fala assim, mas o seu Senhor não fala que se te bater numa face, você dá a outra face, né? Na prática é bruto, né, o negócio. Mas Gandhi, quando ele fez aquele jejum, ele libertou e os franceses e os ingleses saíram da França, deixaram a França, e Gandhi entregou a Índia para a própria Índia, né? A liberdade deles fez mais mal para eles do que a escravidão, porque eles não souberam lidar com a sua própria liberdade e fizeram uma guerra civil. O povo islâmico contra os muçulmanos, eles se pegaram lá e quase se mataram. Teve toda uma dificuldade para poder ter um novo formato de governo para que pudesse ensinar aquelas pessoas que foram colonizadas muitos anos por um império, agora ter a sua liberdade. Saber ser livre não é uma coisa fácil. Estão entendendo o que eu estou querendo falar? Saber lidar. Então Deus, ele tira o povo da escravidão, mas ele coloca o povo num outro tipo de sujeitar a uma escravidão. Para quê? Para que pedagogicamente, como Ion, ele vai ensinando gradativamente aqueles que antes eram escravos do ódio, do controle, do domínio, agora ser escravo do amor, que ele é progressivo, que ele é disruptivo, que ele faz cada dia mais você encontrar e entender quem você é nele. Então esse texto ele é sensacional e ele trabalha essa dinâmica com a gente. Só lembrando, gente, fazendo uma metáfora, fazendo um paralelo, que o grande objetivo de Deus no livro de Êxodo, para que as pessoas que estão aqui novatas aqui, que estão acompanhando a gente trabalha dentro de uma lógica. Se eu tivesse um quadro aqui, eu desenharia um gráfico assim, ó, intensidade e tempo. Esse é o gráfico do reino, intensidade e tempo. Lembra do rio de Ezequiel 47? O rio de Ezequiel, ele fala, flui um rio. Ezequiel 47 fala do grande rio, o rio de Deus, que flui debaixo do templo. Sempre lembrando, quanto mais ele andava para dentro do rio, mais fundo era o rio. À medida que ele andava, o rio afundava. Ele andava. Assim é o reino de Deus. À medida que você caminha para dentro do mar, mais fundo vai ficando. Assim que você caminha para dentro do rio, mais fundo vai ficando. E você mede um tempo, você pode medir uma estação, desce, águas vão dar no seu tornozelo. Vai mais uma estação, águas que dá na sua cintura. Vai mais uma estação, águas que vão bater nos seus ombros. Vai mais uma estação, você já está completamente imergido. E já não tem mais controle. O rio já está te levando. Então, quanto mais para dentro do rio você vai entrando, mais a força do poder dele vai quebrando a sua resistência. Você caminha dentro de um rio com água que bate no tornozelo? Facilmente. Você caminha dentro de um rio, você consegue manter o seu controle, águas bater na sua cintura? Facilmente. Por mais resistência que possa estar tendo agora, você ainda tem controle, os seus pés estão firmes. Agora, quando a água bate no lombo, aqui nessa altura aqui, ó, sabe o que significa? Lombo, resistência, onde Deus está começando a quebrar a sua resistência.
A quarta estação, ela é marcada pela perca total do controle. A quarta estação, a Bíblia fala que você não tem mais controle. Você não tem a água ela já te capotou. Você já tomou um caldo, você está tomando caldo em cima de caldo até aprender a nadar e respirar para fora. E você foi arrastado pelas águas. Ô, gente, isso é maravilhoso. Isso é avivamento. Você quer saber o que é avivamento? Avivamento é quando você perde o controle. É quando as águas elas sobem tanto ao ponto de você não ter controle sobre a sua própria vida. E eu quero mostrar isso aqui para vocês. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abre ela em Êxodo. Em Êxodo 23. Então, se nós estamos trabalhando uma visão, presta bem atenção aqui, de intensidade, olha aqui, ó, e tempo, pega comigo esse gráfico aqui. O primeiro nível das águas é Êxodo. Repete comigo, Êxodo. Deus quer me libertar do Egito. O segundo nível é Levíticos, que nós vamos começar a estudar. Deus quer me libertar para. O terceiro nível, Deus vai me equipar para aquilo que Ele me libertou. O quarto nível, eu vou reinar com Deus. Eu estou pronto para reinar com Ele. Imagina, essa é a visão de Deus progressiva. A Torá, esse livro que nós estamos estudando, ele vai nos dar essa perspectiva progressivamente. Primeiro, Deus está te libertando do. Então, aqui nesse momento, Deus está te libertando de um tipo de escravidão para te apresentar um outro estilo de vida. Se na mente daquelas pessoas elas entendiam que ser escravo era fazer tijolo 24 horas, era trabalhar 24 horas para o faraó, ininterruptamente, que eu tinha que fazer tudo que o faraó queria, agora Deus falou assim, ó, na sua linguagem, eu quero que você seja um escravo, continua sendo escravo, mas agora o escravo do amor. E um tipo de escravidão que você continua sem fazer o que você quer. Mas agora eu quero que você faça tudo que eu quero, que tem a ver com aquilo que eu te criei para fazer. Que vai além do que você quer fazer. Ô, gente, isso é muito doido. Porque Deus ele podia te libertar para você fazer o que você quiser. Deus não te liberta da escravidão, do pecado, dos cárceres emocionais, de todo tipo de estrutura mental adoecida, de relacionamentos tóxicos. Deus não te liberta de toda uma vida de pecado. Ele deposita o Espírito Santo de Deus em você e te dá acesso à graça. Aleatoriamente, gente. Ele é extremamente intencional. Deus não quer te dar a sua vida para você, por isso que Ele é seu Salvador e seu Senhor. Não vem que não tem, Ele quer você como propriedade exclusiva dEle. Não vem que não tem. Você para Ele é propriedade exclusiva e o pior de tudo, Ele é ciumento e chato. Não aceita disputar você com ninguém. Você é dEle, exclusivamente dEle, e Ele faz questão disso. Então, isso é maravilhoso. Agora, uma pessoa que te quer mal, que é tóxica para você, que só faz o mal para você, só te explora, só te controla, domina, te maltrata, te humilha, que não deixa você expressar o que realmente você é, que usa você. Imagina isso. Esse tipo de escravidão que muitos de nós aqui já viveu, é tóxico, é maligna, e o objetivo é te matar, roubar sua vida.
Roubar sua identidade, muito bem colocado pelo Igor. Roubar sua alegria de viver. Roubar o ânimo de acordar e trabalhar e viver e produzir. Mas de repente você cai na mão de um Senhor que de repente, sem você saber, Ele já te mostra habilidades que você não sabia que você tinha. Porque em tempo de escravidão você está cego, você está surdo, você está engessado. E de repente, você nunca experimentou a liberdade. E agora você cai na mão daquele que comprou, que pagou o preço pela sua liberdade. Eles falam que nós estamos no tempo da graça, mas repete comigo, a graça não foi de graça. Nós temos que entender, fazer a diferença do que é pela graça e o que é de graça. A graça não foi de graça. Jesus pagou um altíssimo preço para você ser livre. Para te libertar do império das trevas, ele pagou um preço de sangue. Amém? Vocês compreendem isso? Agora, ele te libertou para quê? Para você agora vai e faz o que você quiser. Agora, te libertei porque deu na teia. Te libertei porque eu achei que estava na hora. Não. Ele te liberta para. Ele tem o porquê ele te libertou. Ele tem um plano superior a seu plano. Ele tem mandamentos, estatutos e ordenanças. Ele sabe para onde ele quer te mandar. Ele sabe por onde ele quer que você passe. Ele sabe como ele quer que você vá. Ele te deu acesso à graça. A graça na qual agora estamos firmes, extremamente felizes. Uma graça que revelou para mim, que iluminou o meu interior e me revelou coisas sobre mim mesmo que eu não sabia. Uma graça que foi capaz de curar o meu coração. Mazelas, vícios, cárceres, tradições, pensamentos, vícios que eu não conseguia superar. De repente, o Espírito dele, ele penetrou o meu coração e ele me deu acesso a algo que eu nunca tinha tido acesso antes. Hoje eu estava falando com uma pessoa sobre o sinergismo. O que é o sinergismo? O que nós acreditamos aqui, nossa teologia aqui? Nós acreditamos que... O que é sinergia, gente? Sinergia é a sua força para lutar contra os seus problemas. Você tem uma força. Um boi, ele tem capacidade de carregar 10 quilos. Então, você tem uma certa força para lidar com as suas pendengas, para lidar com os seus problemas. Você tem uma força. Você acredita na sua força. Você até mesmo empenha a sua força até bem. Você administra, você planeja, você tem como lidar com um monte de coisa. Você sabe, você é forte, você é habilidoso, você é habilidosa, você é disciplinado, você tem a sua força. Entende? Agora, um boi, quando ele põe um outro boi do lado dele para trabalhar, tem um boi aqui. Agora põe um outro boi para trabalhar do lado dele. Por mais que esse boi seja forte, ele carrega 10 quilos, vamos colocar. Os dois carregam 20, não, 100. É provado que quando coloca um boi do lado do outro, a força dele não aumenta, ela multiplica. Porque estar junto não aumenta a sua força, multiplica ela. Então, quando você age, quando você luta, é uma coisa. Quando o Espírito luta com você, é o sinergismo com Deus. Essa força não aumenta, ela multiplica.
quadruplica. É com Ele. Por isso que nós trabalhamos nele. Não apenas para Ele, mas nele. Por isso que Ele não quer que você faça nada para Ele. Ah, Deus, olha o que eu fiz para você, mas foi você fazendo para mim. Eu quero que você faça comigo, não para mim. Porque eu não quero apenas que você demonstre a sua força para mim. Eu quero aumentar e multiplicar a sua força, o seu poder, a sua capacidade de amar, principalmente. Nós precisamos uns dos... Oi, Richard, pode falar. Não, pode falar. Sim. 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 Boa. Para ser pais. Não, boa, boa. A relação é exatamente essa. Pai, patrão, patriarca, pastor, padre. Todos esses pais, figuras de autoridade e de paternidade, de alguma forma, pessoas que têm acesso, né, controle, domínio. Uma criança na mão de um pai, ela é vulnerável, ela é completamente rendida, ela faz o que o pai dela quer. Mas nem sempre o pai sabe ser pai, porque talvez ele não teve um pai, porque talvez ele teve uma visão distorcida de pai, um pai abusivo, um pai autoritário, ou o paternalismo, ou uma orfandade. Então, uma grande parte dos nossos problemas sociais, políticos, religiosos. Você quer ver alguém que mais escraviza pessoas? É a religião. Gente, aqui está num ambiente adulto, eu já escutei testemunho de membros de igreja ter que ligar para o pastor para saber se podia transar com a mulher. Hoje pode, pastor? Existe isso, gente, por mais doido que possa. Existe todas as formas de domínio e de controle que você possa imaginar, e abusos seríssimos. Jesus, por sinal, ele lutou contra isso. A grande batalha de Jesus contra os religiosos era falar assim: a ninguém chame de pai,
Só há um pai que está no céu, porque ele sabe realmente ser pai. Você está entendendo? A ninguém chamar de mestre ou de pastor. O pastor com um P maiúsculo, que é o dono das ovelhas. Porque só ele, só o Cristo é o pastor. Porque é ele que morreu pelas ovelhas, que é capaz de amar ao ponto da sua vida. Então nós temos que entender que a espiritualidade verdadeira, a relação direta com Deus por intermédio do Filho, que é a graça que nós estamos falando, ela é capaz de nos libertar de todos esses sofismas e falsos comportamentos paternos. Essa graça é que é a grande bênção que nós temos acesso agora mesmo, por intermédio do sangue, por intermédio do preço que ele pagou por nós. Quem está entendendo isso, gente? Agora, a questão é, a minha crítica para a igreja hoje, no geral, não é sobre se ela sabe ou se ela tem ou não acesso à graça, ou se ela sabe ou não acessar essa graça, mas é o que ela faz com a graça, é como ela lida com a graça. Está entendendo o que eu estou querendo falar? É como ela relaciona com isso que ele está fazendo. A grande maioria das pessoas, elas não conseguem entender o para que ele libertou. A grande maioria dos evangélicos no Brasil hoje, eu posso falar isso com muita tranquilidade, e é um grande problema nosso. Inclusive, é o problema que nós vamos administrar nos próximos 3, 4, 5, 10 anos, se realmente nós nos tornamos escravos, se realmente nós nos sujeitamos à vontade dele, ou se nós ainda insistimos com uma feitiçaria evangélica, tentando convencer a Deus a entrar nos nossos projetos. Esse é o ponto. Porque se ele é pai, e se ele é o nosso salvador, que isso é o que nós confessamos, que nos deu acesso a essa graça, ele é o nosso Senhor. E sendo Senhor, ele se torna proprietário, dono, exclusivo, não apenas da nossa alma. Aí tem essa heresia soterológica, que ele veio para salvar a sua alma. Não, 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 não. Ele não comprou a sua alma. Ele te comprou inteiro. Uma vez uma pessoa falou comigo, eu já falei isso algumas vezes aqui, eu gosto de repetir isso, para reafirmar isso. Apocalipse 5 fala, o Cordeiro foi morto e com seu sangue ele nos comprou para Deus. Aí fala assim, para o nosso Deus nos constituir reis e sacerdotes, para reinarmos sobre a terra juntos, sinergicamente. Deus, ele nos salva, ele nos compra, para Deus nos preparar e nos constituir reis e sacerdotes, para sinergicamente aumentar a nossa capacidade e o nosso poder. De quê? De reinarmos sobre a terra junto com ele, nele. Entende isso? Deixa eu concluir o pensamento. E uma vez o pastor falou comigo assim, Cacá, fala sobre dízimo e ofertas para a gente hoje aqui na igreja. E eu falei assim, pastor, você tem certeza? É melhor eu pregar meio outra coisa, e aí eu vou sair daqui em paz com o Senhor, você em paz comigo, aí a gente não vai brigar. Não, eu quero saber a sua opinião. Eu falei, ai. Eu preguei assim, então tá bom, já que você quer, pastor, então demorou. Eu falei, pega sua Bíblia, irmãos, abre sua Bíblia comigo. E Malaquias 3:10. Em que nós roubamos o Senhor? Quando não damos os dízimos, as ofertas. Eu falei assim, deixa eu falar para vocês uma coisa. Quando você compra uma coisa pela internet e e não chega aquele produto que você comprou, quando você vende um carro para uma pessoa, a pessoa paga o valor do carro e você não entrega o carro, o que você está fazendo? Está roubando. Certo ou errado, gente? Certo ou errado? Você gostaria de pagar um preço por um carro caro ou uma casa e a pessoa não te entregar o bem que você adquiriu? Inclusive, essas negociações são bem intensas, né? Só passo o dinheiro depois que vier com o carro. Eu só entrego o carro depois que o dinheiro estiver na minha conta. Porque vai que você pega o carro e não me paga, ou vice-versa, vai que eu pago e você não entrega o carro. Não tem aquela tensãozinha na hora de chave para cá, dinheiro para lá, não tem? Não é assim?
Aí Deus pergunta: em que vocês têm me roubado? Se o projeto de Deus é sinérgico, e Ele quer aplicar a sua força, o seu poder, junto com você, para aumentar sua capacidade de manifestar o amor, esse é o grande projeto de Deus. E quando Ele se coloca no lugar e você não está no lugar, presta atenção, Ele está lá, esperando para depositar amor e poder. Só que você não está no lugar que Ele te comprou para estar. Porque você ainda se sujeita a outra coisa ou é escravo de outra coisa. A pergunta é: em que você tem roubado o Senhor? Quando você não entrega a Ele aquilo que Ele comprou. Você não rouba Deus quando você não dá dízimo e oferta. Sinceramente, isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, você rouba Jesus quando você não entrega a Ele aquilo que Ele já comprou. Que é você. É você. Por isso que Romanos 12 fala: se você quer oferecer a Deus um culto racional, se você realmente quer fazer um culto, entrega você como sacrifício. Esse é o culto racional. Deus, você acha que se o dono da empresa que você trabalha não negocia o seu tempo, você acha que ele vai negociar? Estou falando de Deus. Não estou falando do dono da birosca, não. Não estou falando do dono da multinacional merda, não. Estou falando de Deus, o Criador do céu e da terra, o cara que fez as estrelas, o sol, a lua. Se ele te comprou, não vai negociar e não vem que não tem. Está entendendo? E ai de você se roubar ele. Pode roubar qualquer um, não rouba ele não, gente. Então quando ele te chama, quando você fala com ele, se fura a orelha, pode furar. Pode furar. Olha lá, pode furar. A quinta cagada do peido é nada não, vai. Já perdi. Primeiro que eu não sei lidar com a minha liberdade. Segundo que você sabe muito mais sobre mim do que eu mesmo. E terceiro que o seu projeto é de amor. Não é de ambição, não é de poder, é de amor. No final de tudo, eu vou estar amando mais. Eu vou estar fazendo mais bem para as outras pessoas. Eu vou estar mudando um pouco mais o mundo. Ainda que eu esteja perdendo. Isso é sensacional. E uma coisa que eu gostaria de deixar com vocês também hoje é que eu achei aqui nessa porção, gente, não tem jeito, gente. A nossa doutrina, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, porque eu gostaria, porque eu li inicialmente numa Bíblia, agora eu estou com outra aqui, estou com duas versões, e nenhuma das duas versões fala no 23:14. Todo mundo dá para mim aí. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre as estações aí. No meio dessa loucura, Deus fala assim: e quem é meu escravo? E quem vive dessa forma? Olha, subirá a Jerusalém e se apresentará a Deus 3 vezes por ano, em 3 estações diferentes. A primeira, sem pães asmos. A segunda, para colher. E a terceira, para computar o que foi colhido. E como foi bom aquele ano. Além de você ser dele e andar na agenda dele, ele ainda criou um mecanismo para que você possa entender o ecossistema até do desenvolvimento de amor que ele te colocou. Ele não te colocou num caminho aleatoriamente, perdido, sem propósito, sem rumo, sem estradas, sem placas. Não! Ele criou um caminho sobremodo excelente, com placa, com destino, com toda uma organização, para que você saia e chegue no destino. O prazer dele é que você alcance a promessa. O prazer dele é que você chegue aonde ele te falou que você chegaria. Ele tem prazer em ver os seus filhos alcançando aquilo que de antemão ele prometeu. Entende isso? E ele quer que faça isso, que você faça isso de uma forma segura e dentro do tempo oportuno. E se você não chega,
É porque de alguma forma você não está aonde. Porque olha que revelação. Se você não chega, não é porque você não conseguiu. Porque se você chegar, nem foi porque você conseguiu, foi porque ele te fez conseguir. Para que você não se glorie. Olha que loucura que ele fala. Porque, na verdade, se você chegou, foi ele em você que efetuou o que você não conseguia fazer. Eu estava malhando com o Lucas hoje, vários momentos eu não consegui fazer. E ele ia lá e me ajudava a fazer. E eu começava a acreditar, olha, eu estou conseguindo. Mas, na verdade, era ele que estava me ajudando. Mas faz parte. Ele está o tempo todo do seu lado, te ajudando. Fazendo você acreditar que você pode. Te dando poder, te dando força para você chegar no objetivo que você precisa chegar. Entende essa manutenção que ele faz? Diária. Mas a única coisa que ele te pede é: deixa eu furar a sua orelha. Porque aí eu vou amarrar uma corda na sua orelha e na minha orelha, você não vai conseguir fugir. Deixa eu furar a sua orelha para que eu tenha certeza que você estará. Porque eu vou te fazer chegar por intermédio da graça. Estão entendendo isso? E olha só, no meio dessa trajetória, ele fala de novo as 3 festas. Gente, só lembrando as estações que nós tanto falamos, lembra disso, gente. Intensidade e tempo. Existem 3 grandes momentos, são 7 estações, e a primeira, a quarta e a sétima são as principais estações. A primeira é quando você planta, a segunda é quando você colhe, e a terceira é quando você faz um balanço de quão bom foi a sua colheita. E olha como é que Deus é maravilhoso. Ele te ensina a plantar, depois ele te conduz até você colher. Depois que você colheu, você ainda vai ter um processo para você entender o tamanho da colheita que você teve. Para que então você possa não só plantar, mas ensinar outros a plantar, a colher e a entender. Agora, é interessante, ô Igor, sinceramente, hoje lendo o texto, eu nunca tinha visto até então. Eu sempre relacionei a palavra festa, a palavra estação, porque a palavra em hebraico é literalmente festa, é encontro marcado, que é literalmente a palavra estações também, em hebraico. Mas pela primeira vez, assim, existe uma relação direta. Esse texto aqui é uma relação direta, que fala, inclusive fala, a estação da primeira, a estação da quarta, e a estação, se eu não me engano, a primeira. Tem alguma Bíblia que fala isso aí? Olha aí para mim, por favor. Se alguém aí tem uma versão que vai falar a festa e a estação. No capítulo Êxodo 23, talvez a NVI ou Almeida, alguma versão aí que vai me ajudar. Hoje eu quero registrar isso aqui com vocês. Êxodo 23, a partir do versículo 14. Fala só a festa? Olha, alguém olha para mim aí. Deixa eu ver aqui nessa versão, que versão que é essa aqui? Não, aqui é. Que não fala a versão. Isso. Continua lendo. E falei o que no final que você falou? Sim, continua. A Bíblia. Ponto. Nesse inteirinho aí fala assim, o mês e a estação, tipo outono. Aí depois fala, na segunda, verão. Tem aí, aparece outono, verão e primavera? Tem? Tem um mês, né?
Março e abril. Mas não, tem a versão aqui do. Aqui, ó, quer ver? Deixa eu colocar para vocês aqui. Na versão da Bíblia falada, que eu gosto de escutar, fala. Quer ver? Fala a estação, quer ver? Ó. Eu vou colocar. Aqui. Ah, não é. Como é que é? Vai, lê. Não, não, aí já está na segunda festa e não falou da estação. Ah, do outono, tá. Não, e depois, continua. A próxima vai falar verão, então. Pode continuar, vai. Isso. Sim, acabou. Não, eu vou achar essa versão, vou mandar para vocês. Mas basicamente ele fala outono, a colheita acontece no verão e a contagem na primavera. Então ele fala outono, verão e primavera. Eu confesso para vocês que até hoje assim eu não sabia a qual estação que se relacionava com a festa. Por exemplo, por mais que a Bíblia fale estações, mas o outono é a estação da Páscoa. Entendeu? Então, a Páscoa aconteceu no outono. Pentecoste aconteceu no meio do verão. E a colheita de Sucote e Tabernáculo acontece na primavera. Então, é interessante isso. Só essa foi a primeira vez que eu consegui achar um texto, que agora eu vou pesquisar qual versão que vai deixar isso bem, bem claro, que fala sobre. Agora, por que eu estou falando sobre isso? Porque se, se Deus ele fala sobre a promessa, e se, e se a promessa está em você chegar ao seu destino, deixa eu só fazer um recapitular para quem chegou depois também, pegar aqui o fim da nossa conclusão. Eu comecei falando aqui hoje sobre mandamento, estatuto e ordenanças. A Torá, o ensinamento de Deus, todo o ensinamento de Deus, ele se divide em três partes: mandamento, estatuto e ordenanças. Então, o que eu ensinei hoje? Que se Deus fala para você, vai para o Rio de Janeiro, você vai pegar um carro aqui e ir para o Rio de Janeiro, o que Deus falou, mandou, vá para o Rio de Janeiro, mandamento. Estatuto, por onde? 0,40. Ordenanças, como? Aonde for 100 quilômetros, vai a 100 quilômetros, for 80, 80. Curva acentuada à direita, curva acentuada à esquerda, radar, quebra-mola, ponte, estreitamento. Todas essas regras, todas essas leis, são ordenanças, são leis em formas de ordenanças. O que eu quero falar é que Deus ele tem um mandamento, ele tem uma promessa, ele tem algo para executar na sua vida. E ele quer que você saia e chegue com segurança. Estão entendendo o que eu estou querendo falar? Só que as partidas se dão no outono. A primeira parada se dá no verão. E a chegada se dá na primavera. Ou primavera, verão. Eu vou ter que pegar aqui. Eu acho que é outono, primavera, verão.
Isso, o outono é a primeira, que seria a festa de Sucote. É, então, mas de Abide, então, outono é Páscoa. Abide é, Aviv é Páscoa. É, não, não tá. Não, não tá. Tabernáculo Páscoa é março, tabernáculo é setembro. Tá não. É diferente, é diferente. Seria assim, seria assim. Seria um tipo de outono, depois a primavera, né? E depois o início do verão, aquele setembro, outubro, novembro, mais para o final do ano. A lógica é mais ou menos essa. Mas o mais importante, que eu quero que vocês entendam, é que no processo pedagógico do ensinamento de Deus, onde você entra dentro de uma agenda que ele preparou para você, uma vez que você deixou ele furar a sua orelha, é isso que nós temos que entender. Quando você deixa Deus furar a sua orelha e você se submete à agenda que ele preparou para você já não tem mais autonomia da sua agenda, e você permite viver a agenda que ele preparou para você, ela começa no outono, ela vai à primavera até o verão, até chegar ao fim desse processo. É muito importante você entender o desenho dessa estrada. E você entender como esse processo ele é sinérgico. Por quê? Porque agora ele está com você em todo o processo. Isso é a graça. E por que que ele coloca leis? Voltando ao início da nossa mensagem. Porque, repete comigo, a lei, ela quer preservar, proteger a minha liberdade. Por que que Deus quer estar com você o tempo todo? Por que que Ele quer ser o seu Senhor? Porque você não sabe lidar com a sua liberdade. Ele quer que você se submeta a Ele, para que você não perca aquilo que mais precioso Ele depositou na sua vida, a graça. Que no símbolo bíblico é uma pomba. Que qualquer movimento brusco voa. Entende o que eu estou querendo falar? Então, eu sou apaixonado por essa peregrinação. Eu sou apaixonado. Eu entrei amarradão há 24 anos atrás na maior viagem da minha vida, da minha existência. Eu não cheguei ao destino ainda, mas os lugares que eu passei, as estações que eu já experimentei, o que eu já vi, já me convenceu que eu vou chegar ao fim. Entende isso? E eu fico pensando, louco, é quem anda em estradas desconhecidas, errante pelo mundo. Louco, é quem traça seu próprio caminho, sem proteção nenhuma, de peito aberto, se lançando completamente ao seu destino, sendo Deus da sua própria história, sendo o dono do seu destino. Quem somos nós? Não sabemos qual de vós, que por mais poderoso, por mais forte, por mais rico que possa ter, consegue acrescentar 1 centímetro à sua altura, ou 1 minuto ao seu tempo. Entende o que eu estou querendo falar? É isso que ele está querendo falar para a gente. Então, fica aqui essa mensagem da Torá de hoje, o ensinamento. Sempre lembra, gente, a gente fala de lei, a igreja é tão legalista, com doutrinas tão pesadas. Doutrina é um conjunto de leis. Dogma é um conjunto de leis. Dogma é uma lei que foi alterada pelo homem. O que é um dogma? O dogma é uma misuta. Não, é uma halahá. É uma alteração da misuta. O que é uma misuta? Misuta é o que Deus fala. Misuta é o que Deus falou. Deus disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher virou para a serpente e falou assim, Deus falou que eu não podia nem comer e nem tocar. Não, Deus não falou não tocar. Acrescentou.
Tudo que é acrescentado ao que Deus falou, isso é um dogma. Entende? Hoje, as doutrinas são mais dogmas do que doutrina. Por isso que nós temos que trabalhar com as Sagradas Escrituras, para que em vez da gente estar respeitando doutrinas de Deus, nós estamos respeitando, são dogmas de homens. E o pior, dogmas extremamente pesados, difíceis de carregar, e opressores, e que nos escravizam na religião. Jesus, ele foi o maior destruidor de dogmas. Por isso que ele fala que ele quebrou, ele dividiu, ele arrancou todas as leis em forma de ordenanças. Ele tirou o peso da lei. Ele tirou aquilo que foi acrescentado, aquilo que Deus, o que Deus falou, ele falou. Obedecer o que Deus falou é bom. Obedecer um dogma, que é o que Deus falou e alterado pelo homem, isso escraviza você num ambiente que não te desenvolve. Eu sou escravo dele, de orelha furada para obedecer à voz dele. Mas não sou escravo de dogmas, de homens que não querem que você desenvolva. Pelo contrário, quer que você fique escravo à estrutura religiosa, ou escravo à estrutura econômica, ou escravos a uma cultura que não te desenvolve, que não deixa você encontrar ou descobrir quem você é nele. O grande trabalho de toda perversidade, quando a Bíblia fala que o diabo vem para matar, roubar e destruir, ele vem para matar quem você é, ele veio para roubar o que Deus já preparou para você e veio para destruir completamente qualquer tipo de oportunidade ou de benefício de acesso que Deus preparou para você encontrar com aquilo que Ele te criou para viver. Então, gente, assim, é muito importante a gente entender no livro de Êxodo. Então, nós estamos aqui ainda no livro de Êxodo, bastante envolvido nesse livro, que nós estamos agora, vamos passar um congresso de carnaval agora, esse final de semana, que nós vamos entrar para dentro de um tema interessantíssimo, que eu vou falar muito sobre, está dentro desse tema do livro de Êxodo. Nós estamos peregrinando dentro do livro de Êxodo, nós temos ainda mais bastante porções. E qual é o objetivo central desse livro? Deus quer te libertar do império das trevas, de um modelo de escravidão, e Ele quer que você venha para debaixo das suas poderosas mãos, ainda que seja como um escravo de orelha furada, para Ele poder te ensinar o caminho da liberdade, para Ele poder te conduzir da posição de uma pessoa escrava para um filho maduro, para um herdeiro, para aquele que vai herdar aquilo que Ele preparou. Porque o grande objetivo de Deus, o grande plano de Deus, é que você seja filho. É que você seja um filho. Lá em Gálatas vai falar isso. É que você seja um filho, porque o filho, ele tem uma herança. Então, gente, não tem como você alcançar essa herança. Não tem como você chegar a este lugar, se não for por intermédio do que o filho preparou para você. Por isso que, por mais duro que possa ser, ou essa figura que aparece aqui no livro de Êxodo, que é o escravo de orelha furada, eu gostaria muito, de todo o meu coração, de incentivar vocês. Eu sempre já falei para vocês isso aqui, eu sou muito grato por estarmos aqui toda semana. Eu tenho feito as pastorais nas terças-feiras, tenho atendido as pessoas que têm solicitado. Eu quero até te encorajar, você quer conversar. Se você não conversou comigo ainda, marca com o Igor. Eu tenho conversado, a gente tem tentado. O meu grande objetivo nessas conversas é mapear se você está dentro dessa estrada, se não está dentro. Se você está tendo dificuldade de acessar ou não. Em qual lugar você está nessa estrada. Esse tem sido, porque eu quero, de todo o meu coração, ser um servo do processo que Deus colocou na sua vida. Eu, o Igor, o Jefão, toda a equipe que tem trabalhado aqui, o Israel, Deus, o Renato, a galera que tem trabalhado aqui na igreja, tem desenvolvido este lugar, tem empenhado para que a gente continue esse processo.
nós acreditamos de todo o coração que nós vamos chegar em algum lugar. Nós estamos nos preparando para algum lugar, para algo. Deus está nos preparando para alguma coisa. E o nossa meta não é aqui amanhã ou depois ser uma mega church. Não. Nós queremos ser pessoas que chegamos e alcançamos a promessa que Deus preparou de antemão para nós. Esse é o nosso grande objetivo. E muitas vezes, para um pastor ficar aqui enchendo linguiça teológica, mantendo pessoas de uma forma com pirotecnia, com métodos para poder atrair mais pessoas e convencer você que você precisa estar aqui, isso para mim não é sustentável. Não é sustentável. Se eu chego lá na academia, lá, o Lucas fala assim, ó, Cacá, faz assim, agora faz aquilo ali. Aí passo 3, 4 meses, eu volto lá. Isso não está trazendo resultado real na minha vida. Eu estou começando a questionar se ele sabe o que ele está fazendo. Aí daqui a pouquinho, ele chega, não, agora eu acabei de fazer um curso em tal lugar, agora esse curso, agora, você não tem noção. Aí você fala, não, então tá bem, agora, aí você faz o negócio todo, aquele negócio, no final, repete comigo, a autoridade quando era dada prematura, ela é sustentada com futilidade. Porque a pessoa tem autoridade, mas ela não sabe o que faz com aquela autoridade. Então, quando ela está na posição de autoridade, mas ela não sabe o que ela faz com a autoridade, o que ela vai fazer? Futilidade. Ela vai ter que inventar alguma coisa para sustentar aquilo. Agora, quando a pessoa sabe o que ela está fazendo, faz isso, faz aquilo outro, e você começa a ver resultados do que está sendo feito, você fala assim, essa pessoa, tudo que ela faz, não está fazendo aleatoriamente. Tem um objetivo, tem um propósito, tem um lugar que nós vamos chegar. Estão entendendo o que eu estou querendo falar? Então, quando eu falo para vocês, o peso da palavra que eu falo aqui, eu rodei o Brasil inteiro pregando o evangelho no mesmo tom que eu estou pregando aqui. Falando a verdade. Gente, eu já fui expulso de uma igreja, assim, com 5.000 pessoas me escutando, e o pastor fala assim, você nunca mais volta aqui. Eu falei, eu já sabia. Foi do quê? Não, do dízimo até que depois ele processou bem lá, e foi até legal. Mas no final daquele culto, chegam 3, 4 pessoas e falaram comigo assim, o que eu preciso fazer para continuar o que você falou? Eu falei, vai lá, pega sua mochila e vamos embora. Ele falou assim, você está falando sério? Eu falei, agora, meu irmão. Quantas e quantas vezes eu saí do Nordeste, do Amazonas, de São Paulo, e uns 3, 4 atrás de mim, e vamos embora, filho. E vamos embora, não estou brincando. Não estou aqui fazendo uma proposta para vocês que eu não acredito, não. Eu acredito mesmo. Não estou aqui de lero, não. Vamos embora mesmo e vamos embora, porque você é o portador da glória de Deus. E se você entendeu e quer furar a sua orelha, Deus vai te encher do poder dele e coisas vão acontecer. E quem vai bancar isso não é eu, meu filho. Eu estou aqui só para estragar a sua vida. Quem vai bancar tudo isso é ele. Quem vai sustentar tudo isso é ele. Ele vai fazer. Não deu certo, falei para você colocar. Ele vai fazer infinitamente mais do que você pode pensar e imaginar. Infinitamente mais. Ele vai fazer infinitamente mais. Então, eu considero essa classe, essa turma, uma classe de discipulado. Porque já era para vocês terem ido embora. Já era para esse lugar aqui ter dado errado. Porque um lugar que toda semana você chega e o pau quebrando, ou você está doido, ou você deixou furar sua orelha. Mas se você deixou furar sua orelha, aí nós estamos seguros que nós vamos chegar num lugar. Porque aí nós estamos
verdadeiramente, de alguma forma, como o Igor colocou muito bem nesses dias, numa pregação dele aqui. Deus falou assim: saia, mas pega um caminho aqui, ou pega aquele caminho lá. Não tem problema, viu, gente? Por quê? Porque aqui vai ser mais fácil para vocês. Aqui vocês vão sofrer menos. Ou então passa por aqui agora. Por quê? Porque eu quero poupar vocês do estresse de encontrar com tal situação que pode se tornar para vocês. Deus, uma vez que você for orar, Ele também vai conduzir vocês por caminhos sobremodos excelentes. Nós temos que confiar que Ele não vai te colocar em rascada. Ele sabe muito mais do que você, o que é bom para você. Se um pai sabe dar comida para um filho, ele diz: quanto mais eu, sei muito mais. Sei muito mais. Sei muito mais. Então, vamos fazer o seguinte: hoje eu me senti um escravo da orelha furada na academia lá. Pega, cala a boca e só faz o que eu mando. Você não sabe nada. Eu sei. E você não sabe. Então, sabe Jesus como seu personal? Mas, cara, deixa eu te ensinar a cabeça dura. Deixa eu fazer. Deixa eu te levar. Deixa eu te conduzir. Pô, você é chato demais. Tudo você questiona, tudo você acha ruim. Quem está atrasando o seu processo é você. Quem está prejudicando o seu desenvolvimento é você. Você é o maior inimigo seu mesmo. Eu não vou desistir de você. Ainda que você seja meio teimosinho, chatinho, rebeldinho, eu não vou desistir. Eu vou te pegar, nem que eu te pego na curva, mas eu te pego. Porque eu tenho prazer em te amar e te levar ao lugar que eu preparei para você. Então, a gente tem que entender que, além de tudo, Ele é um Deus de amor. Ele tem prazer em fazer você alcançar aquilo que Ele preparou para você. O grande propósito de Deus não foi te salvar, não é te salvar. Salvação está na primeira estação. O grande prazer dele é ver você fazendo o cálculo do tamanho da colheita que Ele te deu, para você alcançando a herança que Ele te deu. Esse é o prazer dele, que você se torne um filho parecido com Jesus. Então eu quero assim, semana após semana, eu sempre faço agradecer vocês, porque nós estamos avançando. Existem uns que estão um pouco mais à frente, outros um pouco mais atrás, mas a grande maioria está acessando, está deixando Deus furar a orelha. Um dos pré-requisitos que eu tenho, quando a pessoa não deixa furar a orelha, a minha forma de pastorear é a seguinte: olha, estou esperando você deixar furar a orelha. Até você deixar furar a orelha, quem está mandando é você. Eu não sei pastorear uma pessoa que está mandando o seu próprio nariz. É difícil. Porque ela está plantando vento, ela vai colher tempestade. O que eu vou fazer com essa pessoa? Vou evangelizar ela. Vou tentar convencer ela a deixar furar a orelha. Aí ela vai voltar 10 vezes para conversar comigo. Meu assunto foi assim: já furou? Ah, mas estou com medo, sabe? Difícil, eu não sei. Se alguma pessoa ver a minha orelha furada e perguntar o que é. Eu falo assim: perguntar, você fala que você furou. Não, desculpa, sei lá. Mas quando a pessoa fura a orelha e ela entra, ela fala assim: agora eu vou fazer o que ele quer. Aí a cada encontro é: o que você viu dessa vez? Na estrada. Ah, eu vi um boizinho com uma árvore assim. Ah, eu já passei lá, é legal lá, né? Você parou para beber aquela água? Parou, olha, legal. Aquele rachinho, né? Aquela visãozinha gostosa. Você tirou foto? Tirei. Aí tem encontro com a pessoa daqui a pouquinho, eu falo assim: e agora? Ah, eu tropecei, caí dentro daquele riachinho. Meu Deus, aquele riachinho? Não vi mais nada depois daquele dia. Estou parado naquele riachinho. Já fiz de tudo. Poxa vida, vamos fazer uma coisa. Vamos sair do riachinho hoje? Vamos sair do riachinho hoje? Vamos dar uma saída do riachinho?
E tem gente que você encontra e fala assim, cara, já subi a montanha, já tô lá. Cara, mas você está indo muito rápido. Cara, mas ele está falando comigo. Eu falei, meu irmão, que barato louco é esse? Então vamos que vamos, acelera aí, filho. Se ele está falando com você, vamos, eu creio nisso. Então, é muito legal você auxiliar uma pessoa que está sendo pastoreada por Jesus e você está aqui só para falar para ela, você não está doido? Jesus realmente existe e ele vai te levar a ir em lugares que você jamais imaginou, dentro e fora. É isso que nós queremos ver. Então, quero agradecer vocês, agradecer aqueles que estão vindo, hoje debaixo de tempestade. Eu pensei que a gente ia ficar aqui só cantando hoje. Vocês vieram de novo no meio da tempestade, porque daquela ovelhinha chatinha. Não, vamos embora. Nós estamos juntos. Não é verdade? Vamos, que é importante, semana após semana nós estamos aqui desenvolvendo. Nós estamos crescendo. Nós estamos avançando. Então eu quero agradecer de todo o coração mesmo, assim, que a gente possa continuar muito firme mesmo nesse propósito. 2023, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Eu quero assim abençoar a vida de vocês, amém? Vamos ficar de pé?